Olá. Olá. Olá, bem-vindos. Tudo Oi. bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Inês, você está muito bonita. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá, a gente vai começar então com a leitura do Minuto de Sabedoria, do Pastorino. A página de hoje. Vou só desativar aqui os microfones, para a gente ouvir melhor. A página de hoje é a número 3. Lembre-se que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. A gente ouve sempre isso, né? Então, que a gente possa, nesse presente, consciente do que a gente está fazendo, plantar coisas boas. Isso é importante. Eu vou pedir ao Mário para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Mário? Vamos agradecer a Deus por estar nesse momento, Senhor, que esse momento abençoado possa nos ajudar a aprender. Um pouquinho mais alto, Mário. Perdão. Que a gente possa entender as coisas, aprender melhor, ter mais tranquilidade, de modo que nós possamos, Senhor, cada vez mais nos reforçarmos no nosso comportamento, nas nossas emoções, no controle, na educação, para que nós possamos realmente ter boas colheitas, para que nós possamos realmente, vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos vícios. Que continuemos em paz, Senhor, em amizade aqui, como sempre, e unimos aqui em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Hoje a gente está trabalhando com o livro Paz e Renovação, Chico Xavier, psicografia, né, do Chico, com mensagens de vários autores. A página que a gente vai trabalhar hoje, vocês já conversaram nos grupos de trabalho, é Chaves Libertadoras. E quem vai fazer a leitura e o comentário é a nossa amiga Sônia. Vou compartilhar ela aqui, para que a gente possa acompanhar com a leitura dela. Bem-vinda, Sônia. Obrigada, boa noite a todos. Do livro Paz e Renovação, o item 8, Chaves Libertadoras. Desgosto. Qualquer contratempo aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista da experiência é impraticável. Obstáculo. Todo impeço atrapalha. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Decepção. Qualquer desilusão incomoda. Todavia, sem decepção, não chegamos a discernir o certo do errado. Enfermidade. Toda doença embaraça. Sem enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Tentação. Qualquer desafio conturba, mas sem tentação nunca se mede a própria resistência. Prejuízo. Todo golpe fere. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. Ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o curso da ingratidão que nos... Sônia? Mexeu no seu microfone. Verdadeira nas contas do nosso tesouro afetivo. Desencarnação. Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Caducidade eu busquei a decadência, coisa nula e coisa que perde a valia.
Então, que perderia valia no terreno das formas. Compreendamos a face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser mudado em si e fora de si, tudo aquilo que lhe compete mudar. Mensagem de André Luiz. Nessa mensagem, nós vimos diversos pontos em que muitos de nós encontram de antemão muita dificuldade, né? Nos desgosto. Então, mostra que a conquista da experiência é implacável. Quando a gente tem um desgosto, vive uma coisa a contragosto, digamos assim, às vezes é difícil a gente entender no início, mas que a gente tenha o resultado dessa conquista, como aqui diz, que é uma experiência impraticável. Os obstáculos que não se consegue a superação das próprias deficiências. Os obstáculos, quem de nós, quando consegue resolver um obstáculo, que para e fala, meu Deus, eu fui capaz de conseguir resolver, mesmo com a dificuldade, né? E assim ele passa pela decepção, pela enfermidade. Muitas das vezes, a gente mesmo só valoriza um certo cuidado com a nossa saúde quando a gente se vê, né, com alguma deficiência, com alguma enfermidade. Tentação, sem a tentação, nunca se mede a própria resistência. Então, aqui ele mostra para a gente que, às vezes, a tentação vem para testar a nossa fé. E quantas vezes a gente se fragiliza diante das coisas, mas depois a gente vê e fala, obrigada, meu Pai, como eu consegui, com a tua força, superar e fui capaz de passar por aquele prejuízo, por aquele tentação, desculpa. A ingratidão. A ingratidão aqui mostra que estraga a nossa vida espiritual, porque quando a gente se prende a uma ingratidão, às vezes a gente acaba se perdendo o que de bom a gente fez num ato, né, de bondade, num ato de caridade, mas aí quando a gente fica assim, não, era melhor se tivesse, né, vindo me agradecer, se fosse grato pela vida toda, mas às vezes o nosso caminho é só executar mesmo, é fazer aquela coisa boa e não esperar, às vezes não, sempre, né? E não esperar nenhum retorno. O retorno nosso tem que ser a busca espiritual, né? O bem que a gente consegue na espiritualidade. E agora eu vou para a parte da desencarnação. Uma parte que todos nós temos muita dificuldade, porque, embora a gente seja espírita e esteja na doutrina, é complicado quando a gente tem que se desprender da carne, tem que se despedir da carne, né? Porque tem toda uma história, tem todo o que a gente construiu com a pessoa. Mas André Luiz, no final, ele fala para a gente que a gente não se prenda às dificuldades, que a gente não louve só as dificuldades, mas que a gente tire o de melhor que a dificuldade pode trazer, de ensinamento e de crescimento para a gente e para as outras pessoas, porque às vezes a gente não cresce só com o que acontece com a gente cresce com o que a gente vê o outro passar também, né? Mas que a gente busque, diante disso, uma nova forma, uma nova força para a gente redirecionar, para a gente fazer essa reforma que tantos necessitamos. Então, eu busquei uma palavra de Emmanuel, que eu acho que tem muito a ver com a página, né? Então, fala aqui, o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo nesse século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição do cristianismo redivido, salvar as religiões que se apegam entre os choques da força da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando aos homens os seus verdadeiros caminhos, que saibamos que em tudo
e a todas as coisas está à vontade do Pai Maior, tem um propósito de Deus. Agora eu vou abrir, Adriana, para os companheiros, para os meus amigos e irmãos, para continuarem a desenvolver o título, porque tem muita coisa para ser falada, mas eu tenho medo de me perder. Então, que as pessoas falem, se tiver alguma coisa para eu colocar, eu peço a você e coloco de novo. Mas era isso que eu queria compartilhar com os meus amigos e irmãos. E compartilhou muito bem, Sônia. Muito obrigada pelas suas reflexões, pelo estudo que você fez, pela contribuição que você trouxe aí dessa mensagem de Emmanuel. E eu já vejo que você aprendeu, né, com os nossos estudos a ser caridosa, né, deixando todo o tempo para os colegas falarem, né? Muito bom. E deixa só eu fazer uma observação. A dona Iris ficou na sala comigo, né? E ela me falou de um momento de uma dor tão grande e que ela foi um instrumento de consolo tão importante numa hora de dor de um amigo, de uma família. Então, assim, que a gente saiba fazer esse movimento. É um movimento do bem e que não tem preço, né? Um movimento que a gente fala assim, obrigada, meu Deus, porque a gente está no caminho certo, a gente está no caminho que não seja consolo só para a gente, mas também que a gente consiga fazer a diferença na vida do outro. Isso é muito importante. Horas de ver, né? Horas de ver o sofrimento do outro e se mobilizar de alguma forma, né, para ajudar, para amparar, para confortar, né? Muito bom, Sônia. Muito bom. Muito obrigada, minha amiga. E aí, então, a gente vai passar para os grupos, né, que trabalharam hoje. Nós vamos chamar o primeiro grupo, que foi Ivone Pereira, ficou com o Mário, com o João e com a Inês. Sejam bem-vindos. Quem vai falar? Eu, senhor Adriano. Bem-vindo, Mário. Boa noite a todos aí. Bom, o seguinte, a nossa colega Sônia já falou bastante aí, falou bem mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, o João tinha comentado que, como sempre, muito conciso, né? Sem dar muita chance da gente interpretar as palavras dele, porque ele é muito direto, né? Muito firme. Não dá para você fugir muito, né? Ele não deixa você fugir das palavras, não deixa. E a nossa querida Inês também comentou que as pessoas passam, às vezes, por problemas muito grandes, né, e que não estavam esperando, né, no decorrer da vida, e com isso elas observam que se tornam pessoas melhores. Foi comentado também que algumas pessoas não ficam tão melhores assim, tão rápido. Mas, inclusive, o Espiritismo é contra a eutanásia justamente porque até naquele último momento de vida encarnada, pode ser que justamente aquela revolta, aquela rebeldia, faça justamente, digamos assim, essa mudança que o André Luiz solicita. Até o último momento, até o último suspiro, aquele espírito pode tornar a verificar. André Luiz é muito tranquilo quando fala que, no último parágrafo lá, que ele sabe que a gente não consegue louvar as dificuldades. Ele diz isso para a gente por conta da nossa situação de prova de expiação, que a gente, muitas das vezes, só consegue verificar, digamos assim, a experiência que nós adquirimos por aquele sofrimento depois que a ferida sara. Na hora a gente reclama um bocado, às vezes, mas depois a gente fala, bom, eu passei por isso e isso me deu condições, me deu suporte, me deu experiência para viver melhor na frente. Né? E a nossa querida Inês falou o seguinte, não, olha só, eu já tenho tentado falar o seguinte, meu Deus, eu estou passando por isso, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. Quer dizer, já está no caminho do André Luiz. Né? Já está no caminho do André Luiz. Eu vou deixar para o final só a frasezinha que é atribuída ao Chico, mas eu não tenho certeza se é do Chico ou se é do Emmanuel. Me ajudem, por gentileza. A desilusão é a visita da verdade. Profunda, né? A desilusão é a visita da verdade. Muito bom, Mário. Obrigada por ser porta-voz aí do grupo. Falou muito bem, trouxe o que os colegas pensaram e falaram. Maravilha. A gente passa para o segundo grupo, é o grupo Meimei. Ficou com a Ana e com o Fernando. Quem vai falar pelo grupo? Eu. Bem-vinda, minha amiga.
Olha, eu li, né, aqui, o que eu entendi, o que eu peguei e busquei aqui, foi o seguinte: tudo isso aqui que ele fala, desgosto, obstáculo, decepções, enfermidade, tentação, prejuízo, ingratidão, desencarnação, quando ele chega aqui no desencarnação, nós já passamos por tudo isso. Então, quem não passou por uma decepção, né, uma enfermidade, por tudo que ele fala aqui? E tudo é um aprendizado. Então, a gente tem que só tentar se melhorar, né? Em tudo, por tudo. Por quê? Nós vamos continuar nos decepcionando, sempre tem uma enfermidade, alguma coisa, ainda mais quando a gente vai chegando a uma certa idade. E o que eu conversei com o Fernando, nós dois estávamos conversando, é que tudo é um aprendizado para a gente se melhorar. Cada coisa aqui que é dito é para a gente se melhorar. Então, quando o que o Mário falou agora aí é verdade mesmo. A gente, depois que passa por uma situação, depois de um tempo que a gente vai se melhorar. Mas o que acontece? Tem situações que a gente leva anos para se melhorar. A gente leva séculos para perdoar, para tirar aquela mágoa do peito e tudo. Mas esse estudo, eu acho que esse estudo vem já nos melhorando um pouco. Pelo menos nós não estamos tentando fazer mal a ninguém, nós estamos tentando ajudar as pessoas, nós estamos tentando perdoar as pessoas, tirar aquela mágoa. A gente já não deixa mais aquela coisa fazer ninho na nossa cabeça. A gente acorda mal, eu estava falando com o Fernando, às vezes tem dia que a gente acorda. Eu não vou virar santa de jeito nenhum, tem os pensamentos, passa. Só que na mesma história, fala assim, pode parar, não quero isso na minha vida e tal. Mas tudo que a gente veio aprendendo com o Emmanuel, com o André Luiz, com o Meimei, a gente vem aprendendo. Então, se a gente não chegar a essa parte aqui da desencarnação, às vezes você tem uma mágoa, ainda tem uma tristezazinha assim. Se você não tiver esse sentimento para aquela pessoa, até de piedade, vamos dizer assim, né? Porque ela não consegue entender o que você já está compreendendo, o que você quer passar para a pessoa, você quer tratar bem, a pessoa vem querer te maltratar. Então, a gente só pode ter piedade e pedir por aquela pessoa. Eu tenho milhões de defeitos, mas uma coisa eu tenho certeza, agora eu consigo ver o outro lado, eu ver o lado da outra pessoa, eu consigo entender a situação, porque às vezes, uma ingratidão, a gente só vê o nosso lado, mas a gente não vê por que a pessoa está fazendo aquilo com a gente acha que nós somos culpados de tudo, porque a gente fez e tal, não sei o quê. Então, eu acho que é só aprendizado mesmo e melhoramento para cada dia, nem que seja uma coisinha. Não é que a gente vai melhorar em tudo isso aqui, não. Mas uma coisinha a gente vai se melhorando e cada vez a gente, com estudo dentro da casa, a gente vai para lá só para ajudar, para falar de amor, de tudo. Então, quer dizer, eu não posso chegar aqui fora e estar desejando mal aos outros, fazendo... Não tem cabimento, não tem raciocínio lógico para isso. Eu acho que eu entendi assim, tá? Muito bom, Ana, Beijo. muito bom. É palestrante, Ana, né, gente? Vocês estão E pare. percebendo, né? Palestrante. Muito bom, Ana. Não vem não, hein? Quando estuda e fala com o coração o que você falou, eu acho que as coisas vão naturalmente saindo, espontaneamente saindo, e baseada no que a gente está estudando, baseada no Evangelho. E tudo que você falou aí, dentro da página, tem tudo a ver com a página dos Minutos de Sabedoria. Quer dizer, tudo, né? O desgosto, a ingratidão, a enfermidade, o sofrimento, estamos simplesmente colhendo o que a gente plantou. Colhendo. Ou nesta vida, ou em vidas anteriores. Então, ninguém está sendo, né, injustiçado pelas leis. Não, ninguém está sendo... Mas ele coloca para alertar, né? Exato, até quando você fala, a gente já chegou no momento que a gente já pode olhar o outro, né? Por que o outro agiu assim com a gente já está dando um grande passo, né? Porque aí a gente não se vitimiza. Aí a gente tem que abaixar a cabeça e reconhecer que errou também. Igual o Mário agora, o finalzinho, o Mário falou agora, foi assim, papá. Perfeito.
né? Exatamente. Desse pensamento aí. Muito, eu entendi assim, e se Deus quiser, eu vou continuar assim. Vamos. A gente tem que só se melhorar, Isso aí, minha amiga, muito né? bom. Aí a gente vai para o terceiro grupo de trabalho, o Emanuel, ficou com a Eliane, com o Zé e com o Roberto. Quem vai falar? Bem-vindos. Eu, José Luiz. Bem-vindo, amigo. Boa noite para todos. Mais uma vez, a gente é chamado para a nossa responsabilidade, porque as dificuldades, na verdade, é uma oportunidade que a gente está tendo para pôr em prática tudo que nos é solicitado pela espiritualidade maior. Então, muitas das vezes, tem irmão que louva a dificuldade e fica estagnado, não se propõe a vencer essas dificuldades. E aí você dá brecha, oportunidade aos irmãozinhos equivocados, espíritos equivocados, que vai fortalecer esse teu desânimo e fazer com que você não consiga perceber a oportunidade que você está tendo para transpor os obstáculos, né? E a respeito do desencarne, o desencarne a gente vê como uma coisa uma coisa dolorosa, mas na verdade é uma oportunidade que a gente tem que, ao desencarnarmos, estando na erraticidade, nós vemos tudo que deixamos de fazer e pedimos uma nova oportunidade para reencarnar, para reparar, corrigir aquilo que deixamos de fazer, ou realizar. É isso que eu queria falar. Muito bom, ajustar, né? É a oportunidade que a gente tem. Muito bom, meu amigo, obrigada. A gente vai para o grupo Herculano Pires, ficou com a Neidinha e com a Regina. Bem-vindas. Quem vai falar? Neidinha. Bem-vinda, Neidinha. Os companheiros aí já falaram quase tudo, né? Mas eu acho que a gente já passou por muitos desses itens que o André Luiz botou aí, né? Nós estamos caminhando, cada dia aprendendo um pouco, como a Ana está falando, e as decepções a gente tem que passar, que é para aprender. Eu aprendi muita coisa nessa pandemia, de que eu não tinha certeza, eu ficava duvidando e tal. Com esse estudo, a gente consegue analisar muita coisa que de dentro da gente, de dentro, não é dos outros, do companheiro, não, é da gente mesmo, porque a gente passa a compreender muita coisa mesmo. Algumas decepções que eu tive, eu achava que era decepção. Hoje eu acho que não foi decepção. Foi alguma coisa para mim crescer, para o meu crescimento. E eu cheguei a aprender muito, aprender muito. Hoje eu não discuto mais aquele assunto. Quando a pessoa está falando e chega a querer discutir, brigar e tudo, eu já escuto, analiso e fecho a boquinha. Antes não, a teimosia não deixava calar, falava direto. Aí eu e a Gina, nós chegamos aqui na desencarnação, né? Que calhou da gente falar do seu Paulo, né? O companheiro que esteve com a gente por tantos e tantos trabalhos, nos ajudando, nos dando suporte, muito bacana. No casamento da Regina, eu dancei com ele, aqui no clube, no sítio. E é isso que a gente tem que guardar, né? Que a gente tem que guardar. Eu guardo do seu Paulo, eu guardo das pessoas que a gente ama dentro do coração, com o maior carinho, né? E o André Luiz, ele pega muito na orelha da gente, que é para a gente puxar, que é para a gente não esquecer do dia a dia. Eu tenho até aqui um pedacinho do livro Coragem, que é do André Luiz mesmo. Aí eu botei assim:
Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. É isso aí. Mari. Só palestrante, hein, Mari? Olha que maravilha, Neidinha. Que estudo bonito, gente. Obrigada, minha amiga. Excelente reflexão aí. E porta-voz da Regina também, né, que contribuiu com o estudo do grupo. Que maravilha. Muito obrigada, Neidinha. Vou passar agora, então, para o último grupo, é o Bezerra de Menezes. Ficou só com a Soninha e com a minha mãe. Vai falar, minha mãe? Sim, vou falar. Bem-vinda, mãe. Bom, obrigada. Chaves libertadoras. Quem de nós já não passou por tudo isso que está escrito aqui, né? Desgosto, obstáculo, decepção, enfermidade, tentação, prejuízo, ingratidão, desencarnação. Desencarnação, nessa... Vamos passar. Vamos passar, né? Vamos passar. Mas a maioria... E a desencarnação é uma coisa que é muito dolorosa, né? Hoje mesmo eu perdi uma amiga ontem e eu estava ansiosa para falar com a família dela, né? Porque era uma pessoa que eu gostava muito, era muito alegre. E eu falei com o esposo dela e ele falou comigo: Dona Iris, fica calma, não fica nervosa, não, porque Deus fez a vontade dele. Chegou a hora, é doloroso, nós estamos sentindo muito, viu? Mas chegou a hora dela. E Deus sabe o que faz. Ela não ficou sofrendo num leito de hospital, viu? Fica calma, aceita a vontade de Deus. Ao invés de eu dar força para ele, conforto para ele, foi ele que deu para mim. Eu terminei assim, muito emocionada com o que ele me disse. E a doença que a gente tem, a gente só se lembra de se cuidar quando fica doente, né? Aí está sentindo que a coisa está feia, aí a gente corre para o médico para cuidar, né? Já aconteceu várias vezes comigo, viu? Então é isso. Essas coisas todas servem para o crescimento da gente, né? Eu acho que isso tudo é para o nosso crescimento. E está valendo a pena o estudo, porque a gente está entendendo muita coisa que a gente não entendia antes, né? Sim. E é isso. Muito bom, mãe. Que bom que a senhora conseguiu falar, então, com ele. E que importante, né, esse depoimento da minha mãe, porque essa família é evangélica e você vê como Cristo realmente, né, está com a família e como eles entendem de fato, sem o desespero, né? Muitos, né, de outras religiões, às vezes, né, manifestam, né, um desespero que a gente sabe que não deve ter com o desencarne. Então, é uma família que realmente tem Cristo e entendendo, apesar da dor, né, entendendo que é uma lei natural da vida. Fiquei feliz agora porque a senhora falou aí que conseguiu falar com ele. Muito bom. Graças a Deus, foi muito bom. Ele disse que a filha... Oi, mãe. Ele falou que os 2 filhos ainda estão muito desorientados, mas que ele está buscando em Deus, né, a força para ajudar os filhos e a netinha dele, né? Ele vai conseguir. Vai muito conseguir, bom. se Deus quiser. Muito bom. Obrigada, mãe. Eu vou passar agora para o Roberto, que ele levantou a mãozinha aqui, a gente tem 2 minutinhos. Bem-vindo, Roberto. Boa noite, pessoal. Essa mensagem, né, do André Luiz Chaves Libertadoras, ela me remete à Boa Nova, né? Que foi uma coisa totalmente diferente, né, do que nós estávamos esperando que fosse na época da encarnação de Jesus, que ele não trouxe de uma forma mágica um alívio, uma libertação, uma paz para nenhum de nós. O que ele trouxe foram informações, né, que nós até hoje
analisamos, estudamos para compreender, e, principalmente, ele trouxe os mecanismos de Deus, da perfeição de Deus, com amor, com sabedoria, onde tudo que nos acontece é para o nosso próprio bem. Quer dizer, eu sou espírita há, sei lá, mais de 40 anos, e eu vou dizer que só recentemente mesmo eu comecei a poder abençoar as dificuldades, porque é isso que o André Luiz nos traz aqui. A gente é espírita, a gente conhece os mecanismos, mas é difícil a gente botar no coração, ou até ter alegria, como a gente vê em algumas cartas do Paulo, quando a gente se defronta com essas decepções, essas dores, esses obstáculos, essas dificuldades. Então, isso que essas mensagens, essas situações que o André Luiz nos traz, à luz da Boa Nova, é uma coisa assim, muito importante para que a gente se conscientize, porque Jesus não disse que a gente vai ter moleza, ele disse que a gente precisa disso pelos mecanismos do Pai Celestial para o nosso próprio bem. Mas é difícil absorver. É difícil, mas a gente está aprendendo. Muito obrigada, Roberto, pela tua contribuição. O João levantou a mão, mas a gente já chegou aqui ao nosso tempo, né? Para não estourar, eu vou pedir que ele, se puder, comente amanhã, tá, João? Anota aí o que você gostaria de falar para contribuir amanhã. E eu vou pedir à minha amiga Olívia para fazer a nossa prece final. Pode ser, Olívia? Claro. Boa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio que temos de estarmos juntos, refletindo, elaborando, nos encorajando para nos transformar, para seguir o vosso caminho. Que as palavras, os pensamentos, as reflexões feitas permaneçam nos nossos corações, nos nossos pensamentos, e nos ajudem a nos transformar. Graças a Deus. Assim seja. Então, a gente vai terminar com uma música para que a gente possa refletir sobre tudo que a gente falou aqui, que eu acho importante, porque a música se chama pensamento positivo. Então, é o que a gente precisa ter, né, para continuar diante das aflições, entendendo por quê. Vamos lá. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida no fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira
vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida, e ao Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida, sublime e feliz como que trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Se unirá a você. Bom, gente, a gente termina agradecendo a todos que participaram do nosso estudo de hoje, um estudo maravilhoso, enriquecedor, né? Muito feliz com a participação de todos e termino enviando as vibrações de amor, de carinho, fraternidade, serenidade, acolhimento e muito, muito amor às minhas amigas Fátima e Leiloca, que fazem aniversário hoje, e ao meu amigo César, que não está aqui, mas está lá na Vila Sapê, já falei com ele hoje, também aniversariando. Vocês todos possam receber as vibrações de amor da nossa casa e do nosso grupo. Parabéns, Fátima. Parabéns, Parabéns. Fátima. Parabéns, Olha só. Fátima. Gente, Muita obrigada. saúde. Fique com Deus.